Olá, crianças, tudo bem com vocês? E aí, como que foi a semana? A minha foi bem legal e essa semana eu pesquisei mais sobre os idosos para a nossa conversa de hoje. Mas antes da gente começar a nossa conversa, vamos lembrar um pouquinho do que a gente viu na aula passada? Você consegue lembrar do que nós estávamos falando na semana passada? Na semana passada, nós vimos o que algumas religiões falam sobre os idosos. Lembra que nós vimos algumas falas lá dos textos sagrados ou de líderes religiosos falando sobre essa relação das pessoas mais velhas com a religiosidade, com a sociedade? Então, e além disso, além do que as religiões falam sobre essas pessoas, nós vimos também três palavrinhas que na verdade são sinônimos, querem dizer a mesma coisa, mas que infelizmente uma delas a gente usa num sentido pejorativo. Você lembra dessas três palavras? Velho, idoso e ancião? Que as três, na verdade, têm o mesmo significado, mas infelizmente algumas pessoas usam, por exemplo, a palavra velho no sentido pejorativo, no sentido de xingamento. Mas agora você já sabe que, na verdade, velho, idoso e ancião querem dizer exatamente a mesma coisa. Para a gente começar o nosso assunto de hoje, eu separei um vídeo super legal. Ele era muito longo, então eu cortei um pedacinho para a gente assistir. Esse vídeo completo tem mais de 20 minutos e ele fica lá no canal Fé na Alma, o diretor Clayton que fez lá em 2015. E ele traz entrevistas com algumas pessoas idosas que moram numa casa, num abrigo. Essas casas, esses abrigos, são para as pessoas idosas que não querem mais morar sozinhas, ou que não tem alguém da família por perto, ou então que resolveram morar lá para conviver com outras pessoas idosas. Lá eles têm bastante atividades, eles têm os horários de refeição, tem sempre alguém para ajudar a tomar um remédio, a ter um cuidado especial. Então vamos ver o que eles têm para nos ensinar hoje? Meu nome, Maria das Dores, da Conceição Andrade. Idade, 75 anos. Onde eu nasci? Léus, Baiana. Eu nasci no Rio de Janeiro, me chamo Glória Nery da Cruz e idade 71 anos. Meu nome, Valdir de Paula Moura. Nasci no município de Itapipoca, fazenda Lagoa das Pedras, distante de Itapipoca 11 quilômetros. Dia 9 de maio de 1935, às 9 horas do dia. Meu nome é Paulo Rodrigues de Faria, 73 anos, nasci no estado de Minas Gerais, dia 17 de novembro de 41. Meu nome é Josefa Ramos de Oliveira e eu tenho 70 anos, sou do dia 13 de dezembro, né, de 1944, e eu morei em Pirapora, num sítio chamado Santa Rita. Fui registrado no município de João Pinheiro. Eu tenho muita lembrança da minha mãe, do papai, que era bom para mim, que eu era caçula da casa, né? Dele só tinha eu, né? De menina.
Então, ele tinha todo xodó comigo, minha mãe. Eu lembro de correr atrás de animal, tomar banho no rio, pescar, tudo isso, uma brincadeira. De cavalo, vaca, eu tenho muita lembrança dessas coisas. Apanhar, eu lembro quando eu tomava uma surra, de vez em quando eu apanhava, o pai batia. Lembro. Meus pais, meus irmãos, já restam poucos. Eu sou o mais novo, estou assim, imagina os mais velhos, já foi quase tudo. Se restar, restam uns 3. Recordações que eu tenho são da minha mãe. Recordações que eu tenho dela é que ela foi uma guerreira. Ela criava um bocado de filho, o ela criou, e sem nunca desanimar, sempre lutando com a vida e botando todo mundo no caminho certo. Tem. E muita. Eu tenho muita fé em Deus. E sou positiva. Eu não penso nada negativo. Se eu falar assim, ó, eu quero uma coisa e eu vou pedir a Deus para me dar força, abrir meus caminhos e vou fazer aquilo. E dá certo. E não conto para ninguém. A coisa melhor do mundo é você ter segredo. Se você falar a sua vida para todo mundo, não confia muito em amigo. A gente não se conta a vida da gente para amigo. Se conta para Deus. Eu estou certa ou estou errada? Eu acho que eu estou certa. Acredito em Deus, acredito muito nos espíritos de luz. Eu não sou kardecista, mas eu acredito que os espíritos de luz vivem dentro de nós, iluminando a nossa vida todos os dias, todas as horas da nossa vida. Então, além dessas falas, essas coisas que eles nos ensinaram nesse vídeo curtinho, existem algumas leis que foram criadas para garantir os direitos dessas pessoas. Essas leis foram necessárias porque, infelizmente, nem todas as pessoas respeitam e cuidam dos idosos. Você já deve ter aprendido na sua escola, lá com o seu professor, com a sua professora, sobre um documento chamado ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um documento que foi criado para garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. Então, acontece que em 2003 foi criado também o Estatuto do Idoso, para garantir os direitos da pessoa idosa. Porque, infelizmente, como eu já disse, nem todo mundo aprendeu a respeitar os idosos. Então, é um conjunto de leis que busca garantir, então, os direitos desse grupo de pessoas que é tão importante na nossa sociedade. E agora a gente vai aprender um pouquinho sobre esse documento. Para isso, eu vou mostrar algumas imagens para vocês e vou ler um pouquinho do que esse documento fala sobre algumas questões importantes para os idosos. É muito comum a gente ouvir também falar melhor idade ou terceira idade, ou como no vídeo que a gente viu, feliz idade. Todos esses termos se relacionam às pessoas idosas. E agora a gente vai conhecer um pouquinho desse documento, do Estatuto do Idoso. Para isso, eu trouxe algumas imagens de uma cartilha que foi lançada pela Prefeitura de Curitiba há bastante tempo. Essa cartilha é da Fundação de Ação Social. A Fundação de Ação Social, junto com outros órgãos da Prefeitura, é que cuida para que esses direitos dos idosos, das crianças, dos adolescentes e alguns outros grupos de pessoas que precisam de ajuda sejam respeitados. Então eles criaram essa cartilha há algum tempo atrás e eu vou usar as imagens dela, combinado? Então eu vou mostrar a imagem e explicar para vocês o que cada uma dessas imagens quer dizer. Para isso eu vou usar um pouquinho aqui no meu texto, porque eu não consegui decorar tudo, mas eu vou ler um pedacinho para vocês explicando, certo? Então vamos lá. O primeiro fala do papel do idoso, da família, da sociedade e do Estado em relação à pessoa idosa. Quando a gente fala do Estado,
nós não estamos falando só do estado do Paraná. Quando a gente fala em estado, na questão de legislação, a gente está falando do governo federal, do governo estadual e também do municipal. Então, todas essas esferas governamentais vão ter órgãos responsáveis por garantir esses direitos para a pessoa idosa. Então, essa primeira imagem, a gente tem que o papel do idoso é como de um cidadão comum, qualquer outro. Todos os cidadãos têm o mesmo papel social. Por isso, seja por conta própria ou por meio de associações, ele deve sim participar da vida em sociedade. E ele é muito importante. E sempre que ele sofrer algum abuso ou sentir que os seus direitos não estão sendo respeitados, ele deve procurar ajuda. Então, assim como qualquer outro cidadão, os idosos devem procurar ajuda quando eles sentem que os seus direitos não estão sendo respeitados. A segunda imagem traz que cuidar do idoso é uma responsabilidade de todos. Nós temos várias questões relacionadas ao cuidado com o idoso. O primeiro é o papel da família. A família do idoso tem um papel importante na garantia desses direitos. Os familiares devem cuidar e sustentar a pessoa idosa que precisa. Se a família não cumprir essa obrigação e o idoso tiver necessidade de alimentos ou de alguma outra assistência, ele deve procurar o poder público para ajudar. E nos casos de idosos que têm algum problema de saúde, algum problema de locomoção, alguma questão especial, que a gente percebe que ele precisa de ajuda, mas ele não tem condições de buscar ajuda sozinho, a família ou alguém que mora próximo deve ajudar ele a procurar essa ajuda. Então, sempre que o idoso estiver passando por uma necessidade e a família não tem condições de atender, a família pode também entrar em contato com o governo, com as fundações e as secretarias responsáveis para buscar ajuda para essa pessoa idosa. O outro fala do papel da sociedade. Aqui a gente vai falar de uma coisa chamada atendimento preferencial. Eu tenho certeza que você já viu no supermercado, no banco ou em alguns outros espaços que você foi que tem fila de atendimento, que a gente tem uma fila preferencial. Aquele caixa do supermercado que tem a plaquinha lá com o desenho do idoso, do deficiente, da gestante. São espaços que têm atendimento preferencial. Isso não significa que se o idoso tiver num espaço que não tem essa fila preferencial, que ele vai ter que ficar esperando muito tempo. Quando o espaço público ou o supermercado, a loja, a repartição não tem essa fila especial para o idoso, ele deve passar na frente nas outras filas. Se você já pegou ônibus nos terminais, você também já deve ter percebido isso. Ou em filas muito grandes, que a gente deixa sempre o idoso embarcar no ônibus primeiro. Por quê? Existe dentro da legislação uma parte da lei que garante que ele tenha essa preferência. O idoso, o deficiente e a gestante. Porque para eles é mais difícil ficar tanto tempo de pé na fila esperando. Por isso eles precisam desse atendimento preferencial. E isso deve ser feito sempre com educação, com muito carinho, com muito cuidado com essas pessoas, com todo o cuidado que essas pessoas precisam e merecem. E aí, qual é o papel do governo nisso? O papel do governo é o de fiscalizar, né, esses espaços para garantir que eles tenham essa fila ou esse atendimento preferencial para as pessoas idosas, jamais discriminar a pessoa idosa, zelar pela sua dignidade e mantê-la a salvo de qualquer tratamento violento, vexatório ou constrangedor. Garantir o atendimento prioritário dos idosos nos órgãos públicos, dar preferência aos idosos quando formula e executa políticas sociais e integrar a pessoa idosa com os mais jovens, pois isso faz com que a sociedade como um todo se fortaleça.
Você já deve ter reparado em alguns semáforos pela cidade, alguns sinaleiros, que tem um espaço para o idoso passar o cartão transporte. Você já viu isso? Você sabe para que isso serve? Isso faz parte de uma política pública pensada no tempo que essas pessoas levam para atravessar a rua. Porque às vezes, para quem é mais novo, atravessar a rua é rapidinho, é mais fácil. Mas as pessoas que têm alguma dificuldade de locomoção ou já são muito mais velhas, precisam de um tempo um pouquinho maior. Então, eles passam o seu cartão transporte ali, aquele cartão do idoso, e o semáforo fica um tempo maior fechado para os carros e aberto para que ele tenha tempo de atravessar a rua. Outra coisa que você já deve ter reparado também é que nos ônibus nós temos alguns assentos preferenciais. Por quê? Também faz parte dessas políticas públicas de pensar que para o idoso ficar de pé no ônibus num trajeto muito longo é mais difícil. Por isso tem aqueles bancos de uma cor diferente para que ele possa ir sentado. E aí nós vamos falar agora da área da saúde. O que acontece na área da saúde para ajudar essas pessoas, para garantir os direitos da pessoa idosa? Na saúde, a gente não quer dizer apenas quando essa pessoa está doente, né? É um estado completo de bem-estar físico, mental e espiritual. É um direito de todos e dever do Estado. Por isso, o governo tem várias obrigações, como fornecer medicamentos, órteses e próteses necessários à recuperação e reabilitação da saúde da pessoa idosa, desenvolver políticas de prevenção para que a população envelheça com um bom estado de saúde e estimular a permanência do idoso na comunidade, junto à família, desempenhando papel social ativo com autonomia e independência. Então, cuidar da vida desse idoso como um todo também faz parte de uma das políticas públicas da área da saúde. Na área da educação também, não é só criança que tem direito à educação. Os idosos também são atendidos pela área da educação. Assim como todo cidadão, ele deve ser beneficiado pelas ações do governo, entre elas, criação de oportunidades de acesso à educação. Vocês devem ter ouvido já na escola de vocês que existe um projeto em algumas escolas chamado EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos. O que é a EJA? É uma forma de dar oportunidade para aquelas pessoas que não puderam estudar quando eram crianças. Infelizmente, algumas crianças, por várias questões sociais, não tiveram acesso à escola na idade certa, como vocês têm agora. E essas pessoas, depois de adultas, elas procuram, então, essas escolas para que elas possam estudar também. Então, a EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, atende essas pessoas que não puderam estudar na idade certa. E quando a gente fala em idosos, a metodologia usada na EJA, ela é adaptada para atender também essas pessoas. Então, isso também faz parte dos direitos da pessoa idosa. E nos currículos, a gente busca colocar, mesmo para vocês que são crianças, alguns conteúdos que fazem a gente conhecer a situação das pessoas idosas e entender esse processo, como nós estamos fazendo agora. Pensar nessas pessoas dentro do ponto de vista das crianças e o que essas crianças podem fazer para auxiliar no desenvolvimento das pessoas idosas. O outro que a gente vai ver fala sobre as áreas da cultura, do esporte e do lazer, porque isso também é importante para as pessoas idosas. Então, ele vai ter algumas questões que as políticas públicas podem incentivar, como a criação de programas de esporte, lazer, atividades culturais, permitir que a pessoa idosa possa produzir e desfrutar de bens culturais, propiciar acesso aos locais e eventos culturais com preços reduzidos. Quando a gente vai em shows, no teatro, no cinema, os idosos pagam o que a gente chama de meia entrada.
que é um preço mais barato para que eles possam também ter acesso a esses bens culturais. E valorizar o registro da memória e a transmissão de informações e habilidades dos idosos aos mais jovens. Lembra que nós falamos nas aulas anteriores sobre a importância da gente ouvir os idosos e aprender com eles? Isso também está lá nesse documento, nesse Estatuto do Idoso. É direito dele passar esses ensinamentos. E é nosso dever ouvir esses ensinamentos e aprender com eles. Na área do trabalho, a gente também vai ter algumas legislações específicas pensando no idoso. Aí você deve estar se perguntando, puxa vida, professora, o idoso já trabalhou a vida inteira e você quer que ele continue trabalhando depois que ele ficou mais velho? Na verdade, não é isso. Nas políticas públicas de trabalho para o idoso, a gente pensa na questão da aposentadoria, que é um direito de todos os trabalhadores, na questão do atendimento a essa pessoa idosa quando ela se aposenta, todas as políticas que envolvem essa aposentadoria e também se essa pessoa desenvolve alguma atividade de trabalho mesmo depois que ela está aposentada, incentivar e dar condições para que ela continue desenvolvendo esse seu trabalho. Nós também temos a questão da assistência social, que é aquilo que a gente estava falando lá no comecinho. Lembra que eu falei que tem várias secretarias que são responsáveis por atender as pessoas que precisam de algum tipo de auxílio, de garantia de direitos e tudo mais? O idoso, ele também precisa ter acesso a essas questões. Então, o governo municipal, estadual e federal, ele deve implantar equipamentos urbanos que atendam às necessidades dessa população, locais especializados em atender a população idosa, criar mecanismos de eliminação de barreiras arquitetônicas. Nossa, que difícil! Sabe o que é isso? Nos espaços, ter sempre uma rampa de acesso, não ter só escada. Espaços que têm mais de 2 andares, ter um elevador para atendimento dessa pessoa, para que essa pessoa tenha acesso. Nos banheiros, ter aquela barra do lado do sanitário para que ela possa se segurar e levantar, porque ela tem mais dificuldade de levantar em algumas situações. Então, essas são formas também do poder público auxiliar essas pessoas. E além disso, vocês já devem ter visto propaganda na televisão que muitas vezes o governo constrói casas populares. No Estatuto do Idoso, traz que 3% dessas casas populares devem ser destinadas às pessoas idosas, para que elas também tenham acesso a uma moradia digna, que entra na parte de habitação e urbanismo. Então, a gente tem na parte de urbanismo uma legislação que diz que todos os transportes coletivos urbanos devem ser gratuitos para quem tem mais de 65 anos. Então, os idosos, eles devem procurar o setor responsável e fazer aquele cartão do idoso para não pagar a passagem de ônibus. Provavelmente você já viu alguém usando esse cartão ou alguém da sua família tem esse cartão. Para que ele não pague a passagem de ônibus, ele faz aquele cartãozinho lá na secretaria responsável e ele não paga a passagem de ônibus a partir dos 65 anos. Ele também tem direito a algumas passagens de ônibus de viagem, ou gratuita ou com preço reduzido, para que ele possa visitar os seus parentes, visitar os seus amigos ou conhecer outros lugares. Além disso, pensando em transporte, você também já deve ter reparado que nos estacionamentos do supermercado, da farmácia, de vários lugares, tem um lugar reservado para os idosos. Normalmente mais perto da porta. Isso também está na legislação, isso também é um direito do idoso. Então, ele faz também, nesse mesmo lugar que faz o cartão transporte, ele faz um cartão que ele deixa dentro do carro, para quando ele estaciona,
colocar ali e todo mundo saber que aquele carro é de um idoso. E nós que não somos idosos ainda, temos a obrigação de respeitar esses espaços. Então, às vezes a gente fica com preguiça de parar longe da porta e acaba ocupando um espaço que é de um idoso. E quando o idoso chega, não tem lugar perto da porta para ele estacionar. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses espaços que são reservados para que os idosos estacionem, para que eles fiquem mais próximos aí das entradas e saídas. Uma outra coisa importante são as áreas da justiça e da segurança pública, que também devem dar preferência ao atendimento do idoso. E se qualquer cidadão perceber que um idoso não está tendo seus direitos preservados, os seus direitos respeitados, ele deve entrar em contato com a justiça, com os órgãos responsáveis, para que então essa pessoa possa ser atendida. E por fim, nós temos o papel do Ministério Público nisso tudo. Qual é o papel do Ministério Público? Zelar pelos direitos da pessoa idosa, apurando qualquer notícia de desrespeito ou violação, seja de direitos coletivos, como o direito de preferência no atendimento, ou os direitos individuais, como de acesso aos alimentos. Mas aí você deve estar se perguntando, o que eu, como criança, posso fazer? Tudo isso que a professora leu é muito difícil. São questões do governo, são questões da família, né, dos adultos da família. O que a gente, como criança, pode fazer? Em primeiro lugar, respeitar os idosos, ouvir o que eles têm para nos ensinar, ouvir o que eles querem falar para a gente, né? Ouvir as suas histórias, aprender com eles. Em segundo lugar, ajudar sempre que possível, carregando uma sacola que está um pouquinho mais pesada, lavando uma louça, guardando alguns pertences, perguntando se ele precisa de alguma coisa que a gente possa fazer. E se nós, como crianças, percebermos que tem algum idoso perto da gente, ou na comunidade religiosa, ou algum vizinho, alguém ali pertinho, que não está tendo seus direitos respeitados e preservados, comunicar aos adultos responsáveis para que eles possam entrar em contato com os setores responsáveis, com as secretarias responsáveis, para que esse idoso tenha os seus direitos respeitados. É isso que a gente pode fazer como criança. Parece pouquinho, mas faz toda a diferença. Às vezes, mandar um bilhetinho para o nosso avô, para a nossa avó, para uma pessoa mais velha, já faz a diferença no dia dele e já garante que ele tem aí um bem-estar emocional, um bem-estar espiritual bem grande. E agora que nós falamos sobre tudo isso, nós vamos para a nossa tarefa de hoje. Para a nossa tarefa de hoje, você vai precisar de uma folha de papel, canetinhas ou lápis colorido. Eu vou te dar um tempinho para procurar esse material e aí a gente volta com a nossa tarefa de hoje.
Agora que você já pegou o seu material, a gente vai fazer hoje um baú. Eu trouxe um aqui que eu fiz, que é esse que vocês vão ver como que faz. Nós vamos fazer um baú. E aí eu vou te explicar o que a gente vai colocar dentro desse baú. Então presta bastante atenção no vídeo para você aprender a fazer o seu. E aí a gente volta para conversar sobre o que a gente vai guardar dentro desse baú, combinado? Então presta atenção no vídeo.
Então, você viu que eu escrevi lá no vídeo? Coisas para não esquecer. É isso que você vai colocar dentro do seu baú. Eu trouxe aqui, ó, eu fiz 2. Na verdade, os 2 são iguais. Eu fiz 2 só porque eu tava com medo de amassar um no caminho dentro da bolsa. Então, lá dentro você vai escrever coisas para não esquecer. E você vai desenhar ou escrever dentro desse baú coisas que você quer se lembrar quando você estiver idoso. Como algumas coisas que a gente viu lá no vídeo. Eu ia desenhar ali para mostrar para vocês, mas ia ficar pequenininho e vocês não iam conseguir ver. Então, eu trouxe o meu baú com lembranças que eu quero levar para quando eu estiver velhinha. Então, eu vou mostrar para vocês algumas lembranças que eu quero levar para vocês conseguirem pensar aí no que vocês querem colocar dentro do seu baú. Então, a primeira coisa que eu quero levar para quando eu estiver velhinha é essa caneca. Eu adoro canecas e essa aqui é muito especial para mim, porque ela tem vários desenhos de livros que eu já li. Então, para mim, ela é muito especial e eu quero lembrar de todos esses livros quando eu estiver velhinha. Além disso, eu coloquei aqui dentro do meu baú 2 fotos dos meus filmes preferidos. Agora vocês vão descobrir quais são os meus filmes preferidos. Eu coloquei um cartaz do Rocky Balboa, que é um dos meus filmes preferidos, e um cartaz do Indiana Jones. Vou contar para vocês, eu fiz faculdade de História, porque quando eu era criança, o meu sonho era ser igual ao Indiana Jones. Hoje eu sou uma pessoa muito feliz como professora e como historiadora, mas eu não consegui ainda encontrar a Arca Perdida. Mas então coloquei aqui o cartaz do meu segundo filme preferido, que é o Indiana Jones. Coloquei também dentro do meu baú um anjinho de palha que era da minha avó. A minha avó que já mora lá no céu e ela deixou para mim então esse anjinho de palha e eu coloquei ele dentro do meu baú que eu não quero me esquecer quando eu ficar velhinha. Também tem aqui dentro do meu baú uma foto da minha filha. Nessa foto aqui ela era pequenininha ainda, ela já é adulta agora. Mas coloquei dentro do meu baú para eu não me esquecer. Coloquei também uma foto de todos os meus irmãos. Não estão todos os meus sobrinhos aqui, porque quando a gente tirou essa foto, tinha 2 sobrinhas minhas que não tinham nascido ainda. Mas coloquei dentro do meu baú uma foto dos meus irmãos e uma foto do meu pai e da minha mãe, no dia da minha formatura da faculdade, que também é uma coisa que eu não quero me esquecer. Também coloquei dentro do meu baú uma caixinha de música, também de outro filme que eu adoro, que é uma caixinha de música que eu ganhei de presente do meu marido, que eu também não quero me esquecer, nem dele e nem desse filme e dessa música. Coloquei também um livro que era da minha avó. Essa minha avó, ela ainda tá viva, que é esse livro aqui, ó, que ela e a irmã dela ganharam de presente de Natal em 1943. Então, a minha avó Doris e a irmã dela Hilda ganharam esse livro de presente. E ela deu de presente para mim, que é a Geografia da Dona Benta. É um livro que eu quero guardar também e quando eu estiver bem velhinha, eu passo para um dos meus netos ou um dos meus sobrinhos. E por fim, eu guardei aqui uma Bíblia. Uma Bíblia, vocês vão ver que ela tá meio velhinha, que eu ganhei de presente da minha avó no dia do meu batismo. Então, quando eu me batizei, a minha avó me deu essa Bíblia de presente e também tá aqui para que eu nunca me esqueça nem dela, nem desse momento e nem de todos os ensinamentos que eu recebi quando eu era mais nova e passei por essa fase, então, por esse rito. Essas são as coisas que eu guardei no meu baú. E agora eu tô muito curiosa para saber o que você vai colocar no seu baú. No seu baú, então, você pode escrever ou desenhar algumas coisas que você quer se lembrar quando você estiver bem velhinho. E para a gente finalizar essa aula de hoje, que foi muito especial falando sobre os idosos, um poeta muito querido chamado Merlânio Maia, ele
escreveu uma poesia especialmente para nossa aula. E ele gravou um vídeo declamando essa poesia. Então, para a gente encerrar nossa aula de hoje, eu deixo vocês com o vídeo do Merlânio Maia declamando a sua poesia Velhice. Fiquem bem, nos encontramos na semana que vem com mais conhecimento numa nova aula de ensino religioso. Presta atenção na poesia e até semana que vem. Oi, 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 meus amores, Merlânio Maia trazendo poesia pro teu coração. E o poema de hoje é Velhice, que eu digo assim: a velhice é a singeleza que há nas estações do ser, vem repleta de beleza para quem tem olhos de ver. Na experiência da terra, quem ali chegar encerra os aprendizados seus e é sábio e tem afeição, família, amor, paz, perdão, frutos da libertação que entrega aos braços de Deus. Mas para quem perdeu a fé, deu-se aos vícios na matéria, a velhice traz o horror da limitação funérea. E aquele velho é infeliz, reclama, grita e maldiz daquilo que foi um dia, vive de medo e tristeza, nada mais vê de beleza, perde a alma e a certeza que a vida segue para Deus. Reflete sobre isso. Um beijo no teu coração.